Já imaginou caminhar sobre as águas? Parece impossível, não é? Mas essa história realmente aconteceu há mais de 2000 anos. Quando Jesus e seus discípulos estavam no mar da Galileia, em uma noite de tempestade, os discípulos estavam em um barco quando viram Jesus caminhando sobre as águas. Pedro, sempre impulsivo e cheio de fé, gritou: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas." Jesus respondeu: "Vem." E aconteceu algo incrível. Pedro saiu do barco e começou a andar sobre as águas. Mas quando ele tirou os olhos de Jesus e viu o vento forte, começou a afundar. Desesperado, gritou: "Senhor, salva-me." E Jesus, estendendo a mão, o segurou. Esta história nos ensina que, com fé, podemos fazer o impossível. Mas precisamos manter nosso foco no que realmente importa. Curta, comenta e compartilhe. Você já se sentiu culpado por decepcionar alguém importante na sua vida? Pois é, até mesmo um dos discípulos mais próximos de Jesus passou por isso. Pedro, aquele pescador corajoso que largou tudo para seguir Cristo, teve seu momento de fraqueza. Na noite em que Jesus foi preso, Pedro jurou que nunca o abandonaria. Mas quando o medo bateu, quando as pessoas começaram a apontá-lo como seguidor de Jesus, ele fez exatamente o que Cristo havia previsto. Negou conhecê-lo 3 vezes antes do galo cantar. Mas sabe o que é mais incrível? Mesmo após essa traição, Jesus perdoou Pedro completamente e ainda o transformou em um dos pilares da igreja primitiva. É uma história que nos ensina que não importa o tamanho do nosso erro, sempre há espaço para recomeçar. Curta, comenta e compartilhe, se inscreva para não perder nenhum vídeo. Em uma época distante, há mais de 2000 anos, aconteceu a história mais impactante já contada. Uma história que mudaria para sempre o curso da humanidade. Você já parou para pensar no poder dessa narrativa que continua tocando corações até hoje? Jesus Cristo, um humilde carpinteiro de Nazaré, caminhou por 3 anos realizando milagres e ensinando sobre amor e compaixão. Mas foram seus últimos dias que marcaram profundamente nossa história. Imagine a cena. Uma noite no jardim do Getsêmani, onde Jesus, sabendo seu destino, orou com tanta intensidade que suou gotas de sangue. Ele sabia o que estava por vir, mas mesmo assim, escolheu seguir adiante. A traição de Judas por 30 moedas de prata, o julgamento injusto, a coroa de espinhos, cada momento carregado de significado. As pessoas que o aclamaram com palmas dias antes agora gritavam: "Crucifica-o!" Que reviravolta impressionante, não é? Na cruz, entre 2 ladrões, Jesus pronunciou palavras que ecoam até hoje: "Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem." Mesmo em seu momento de maior agonia, ele pensava nos outros. A terra tremeu, o céu escureceu e após sua última palavra: "Está consumado." O véu do templo se rasgou de cima a baixo. Mas a história não termina aí. 3 dias depois, quando algumas mulheres foram ao túmulo para ungir seu corpo, encontraram algo extraordinário: o sepulcro vazio, os guardas aterrorizados, o anjo anunciando a maior notícia de todos os tempos: "Ele não está aqui, ressuscitou." Por 40 dias, Jesus apareceu a centenas de pessoas, provando que havia vencido a morte. Seus seguidores, que antes estavam escondidos de medo, agora proclamavam com ousadia essa mensagem, mesmo sob ameaça de morte. Esta não é apenas uma história antiga, é uma mensagem de esperança que continua viva. Nos mostra que após a sexta-feira mais escura, sempre existe a possibilidade de um domingo de ressurreição. Que o amor é mais forte que a morte e que sempre existe uma chance de recomeçar. E você já parou para refletir sobre como essa história pode transformar sua vida hoje? Às vezes, precisamos passar por nossos próprios momentos de cruz para experimentar nossa própria ressurreição. Curte, comenta e compartilhe, se inscreva para não perder nenhum vídeo. Em uma manhã silenciosa em Jerusalém, há mais de 2000 anos, algo extraordinário aconteceu que mudaria a história para sempre. Maria Madalena, ainda mergulhada em tristeza pela crucificação de Jesus, caminhava em direção ao túmulo onde seu mestre havia sido sepultado. O sol mal havia nascido quando ela chegou ao local. Seu coração parou por um instante. A pesada pedra que selava o túmulo estava removida. Tremendo, ela se aproximou e, para seu espanto, o túmulo estava vazio. As faixas de linho que haviam envolvido o corpo de Jesus estavam dobradas, mas não havia sinal dele. Em pânico, Maria correu para contar aos discípulos. Pedro e João correram até o túmulo para verificar. E lá estava a evidência. O túmulo realmente estava vazio, mas isso era apenas o começo de uma série de eventos extraordinários que se seguiriam. Enquanto Maria chorava do lado de fora do túmulo, ela encontrou quem pensava ser o jardineiro.
"Por que choras?" ele perguntou. Quando ela respondeu que haviam levado seu senhor, a voz familiar a chamou pelo nome: Maria. Naquele momento, seus olhos se abriram. Era Jesus vivo, ressuscitado. Esta história do túmulo vazio não é apenas um relato histórico, mas um símbolo de esperança que ecoa através dos séculos. Representa a vitória sobre a morte, a promessa cumprida e a fé que move montanhas. O túmulo vazio nos ensina que, às vezes, quando pensamos que tudo está perdido, quando a escuridão parece ter vencido, é exatamente aí que os maiores milagres acontecem. Nos lembra que após cada sexta-feira da paixão, há um domingo de ressurreição. Hoje, milhares de anos depois, pessoas de todo o mundo ainda se maravilham com esta história. O túmulo vazio permanece como um testemunho silencioso do poder divino e da promessa de que a morte não tem a última palavra. É um lembrete de que a esperança nunca morre e de que os finais podem ser apenas novos começos. Curte, comenta e compartilhe.